Uma boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós nesse momento, com todas as pessoas, irmãos e irmãs que vão assistir e ouvir essa mensagem da noite. Então nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa noite abençoada desse momento que nós temos aqui para transmitir essa mensagem consoladora. E vamos orarmos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Jesus. Então, o Evangelho dessa noite, a gente tirou essa mensagem do Gotas de Fé, pelo Espírito Carlos, pelo médium João Nunes Maia. Trouxe vários livros, devo ter uns 60, 70 livros desse médium, né, que é de Minas, já desencarnou, morava em Minas. Então, essa mensagem vai trazer um alerta para nós, muito grande. Porque às vezes nós passamos na Terra muito distraído com as coisas espirituais. Pensamos só no momento, não pensamos no nosso futuro da nossa alma. E daí nós saímos daqui muito difícil ainda para nós, porque nós somos lá no mundo espiritual que somos aqui. Então a gente vai ter que refletir muito no que nós estamos fazendo. Se já estamos procurando algum livro para nós também aprender um pouco do mundo espiritual, porque tem milhares de livros que vêm de lá, com uma chuva de bênçãos, pelos espíritos em toda a parte da Terra, e nós lemos muito pouco. Ficamos envolvidos aí na Terra, né, com essas desavenças que está acontecendo, quase que no planeta, né, e esquecemos que nós amanhã vamos ter que retornar para a nossa pátria maior. Pior morte. Ele falava, né, o profeta, lá no capítulo 5, versículo 23, sobre a disciplina, né? Pensa muita loucura por indisciplina que nós temos, né? No provérbio, nesse capítulo 5, versículo 23, ele fala assim que nós somos muito disciplinados ainda. Temos muita indisciplina, né? Muita loucura, fizemos muita loucura na terra, perdidos e cambaleante perante a vida. Sempre temos muito desequilibrado, cambaleando, né? Em nossas obras, em nossas vidas, em nossa fé, deixa muito a desejar. E de repente, estamos voltando. E não sabemos o dia nem hora, né? Quando vemos, diz que a morte é que nem o ladrão que vem roubar na casa, você nunca sabe quando vem roubar, né? Só vai cuidar depois que a porta está arrombada. Mas a morte não dá tempo. Ela vem e leva, não tem idade, não tem sexo, não tem nada, não tem grau intelectual. Todos, quando chegar o momento, e não tem horas para ir. Desde o nascer, quando nascemos já temos em processo do desencarne, né? Mas às vezes deixamos o corpo tão pequenininho, né? Nem acabamos de nascer, já estamos deixando o corpo. Tem motivo disto? Tem resposta para isso? Tem. Dentro do Espiritismo, das reencarnações, são milhares, nós temos resposta para tudo. Mas quando nasce já morre. Por que tão rápido? Era o projeto que ele tinha, é o que ele devia, né, dessa encarnação. Ele veio para pagar uma duplicata pequena que ficou para trás. E o tempo era esse. Porque o espírito que veio ali nesse corpinho é milenar. Ele tinha poucas dívidas, ele tinha uma passagem bem curtinha aqui.
e o outro vai até para 100 anos. Depende, cada um tem um projeto aqui na Terra, para nós passarmos por aqui. Tudo aqui é a pior morte. Vamos ver por que fala a pior morte, que vai falando nesse capítulo 5, versículo 23, né? Então aqui agora vem explicando o que é a pior morte. E nós sabemos disso, temos certeza disso, mas é muito descuidados ainda sobre esse retorno para a nossa pátria maior. A pior é a morte pela ignorância. Quantos existe andando com os pés firmes no solo do mundo e por vezes com bastante saúde física, porém morto em espírito, por faltarem conhecimentos que lhes abrem os olhos da alma. Então nós temos aqui muito bem, andando pela terra em condições razoáveis, né? Mas nós não lembramos de nós conquistar as virtudes para a alma. Ficamos aí, né? Falta esse conhecimento, que nós muitas vezes não desejamos buscá-lo para o nosso progresso espiritual também, né? Para abrir o olho da alma. Nós andamos aqui com o olho fechado da alma. Nós não percebemos as coisas espirituais. Então ficamos dormitando por aqui, andando para lá e para cá, não sabemos onde vamos chegar, para onde nós vamos, de onde nós viemos, porque estamos aqui na Terra, achamos que temos de férias aqui só para passear, fazer turismo. Claro que não, nós viemos aqui para ajudar, enxugar as lágrimas daqueles irmãos que precisam. Senão nós viemos aqui, é uma encarnação porta com muito pouco progresso da alma. É isso que está acontecendo. A pior morte é quando o espírito se reveste de ódio, com a mente totalmente ocupada com os pensamentos de vingança. Essa é uma morte bem pior do que quando a alma deixa o corpo por necessidade evolutiva. Porque nós temos evolução, a nossa alma, tanto aqui como no mundo espiritual. E nós, quando nós temos vingança, ódio no coração, nós vamos desencarnar desta maneira. Então vocês imaginam, se nós desencarnar com ódio no coração, com desejo de vingança, né? Ocupando só com raiva das pessoas, nós vamos desencarnar nessas condições. Como que nós vamos ser no mundo espiritual? Nós somos os mesmos. Vamos ser os mesmos lá. Com esse ódio que nós levamos daqui, vai junto com nós. Esse desejo de vingança, essa inveja, esse ciúme, tudo nós levamos, o espírito leva consigo, é dele, é uma bagagem dele que ele tem que levar junto, é dele. E ele vai ter que se desvencilhar disso aí. Quanto tempo vai? Porque quando você tem ódio de alguém e não se dá com alguém aqui na Terra, mais doído ainda quando é com familiares. Porque a família vem aqui para se acertar, para caminhar junto, progredir junto, evoluir. E chegam aqui só se degradeiam, só ter raiva um do outro, inveja. Daqui a pouco todos nós vamos morrer. E essa família que age dessa maneira, qualquer um de nós na Terra que agimos dessa maneira, nós vamos encarnar do mesmo jeito que somos. Nós não vamos mudar quando nós morremos, nós vamos levar conosco tudo isso aí. Esses vícios, esse ódio vai com nós. E lá nós temos que encontrar com as mesmas pessoas daqui. E daí? Na outra encarnação a gente paga. Na outra você paga. Na outra, mas quanto tempo vai levar essa outra? Nós vamos olhar para o mundo espiritual. Quanto tempo nós vamos levar lá? Porque não vamos ficar juntos lá no momento. Um vai para um lado, outro vai para o outro. E não se perdoa igual. Um dia vai ter que se perdoar. Um dia vai ter que se encontrar no mundo espiritual e abraçar um com o outro, chorar um no ombro do outro e planejar mais um projeto para vir para a Terra juntos de novo, gente. Para aprender a vir aqui se abraçar, se perdoar, evoluir juntos. Quanto tempo vai isso? Século.
E um dia tem que vir aqui se abraçar de novo. A pessoa com qualquer coisinha deixa um do outro. Acima um compromisso, de repente qualquer banalidadezinha já deixa um do outro. E daí? Como é que vai ficar? Deixa hoje, mas amanhã vai ter que se encontrar de novo. Não tenha dúvida. E vai ter que fazer um novo projeto para vir junto de novo. Com mais dificuldade do que agora. Para saber respeitar um outro e amar um outro. Então, a gente pensa que, vou morrer. Vai morrer nada. Nós vamos passar para outra dimensão, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes. Com o mesmo grau que nós temos aqui. Né? Ou acha que um selvagem vai morrer, lá em cima ele vai ser um intelectual? Quantos séculos vai para atingir esse grau espiritual? Quantas vezes ele vai ter que reencarnar para chegar num grau do intelectual? Porque a pessoa que chega no intelectual hoje, ele já viajou muito tempo. Ele aprendeu muito para chegar já a desempenhar um papel dessa voltura, né? Dessa grandeza. Não é fácil. Então, porque é muito lento essa evolução. E nós vamos cheios de maldade no mundo espiritual. De inveja, de ciúme. Vamos se encontrar conosco mesmo, em primeiro passo, é com a nossa consciência. Que daí não vamos saber que nós não somos inocentes. E depois nós temos consciência que nós vamos ter que encontrar de novo com todas aquelas pessoas que nós estragamos a vida deles aqui. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A pior morte, quando o espírito se reveste de ódio, né, com a mente, né, culpada. E essa mente culpada nós vamos levar junto conosco, né? E vamos ter que evoluir sempre, crescer sempre. Mas para isso nós precisamos se abraçar com as pessoas que nós fizemos o mal. Vamos em frente. Vamos lá. A pior morte é aquela que o ciúme entorpece os sentidos mais nobres do amor. Essa é outra doença muito ruim, muito difícil, é para a pessoa que é muito ciumenta. Porque a pessoa que é muito ciumenta, ela é muito egoísta também. Porque ele pensa que aquela companheira ou companheiro é propriedade dele. E quer mandar. E não tem nada de propriedade. Nós somos viajantes juntos, caminhando juntos, crescendo, aprendendo. E nós temos aquele ciúme. A pessoa pode sair na esquina que a pessoa vai ficar doida aqui. Meu Deus, onde é que ele está? O que ele está fazendo? Então isso aí é uma doença muito difícil, porque isso é uma fraqueza da alma. Mas se o companheiro ou a companheira desencarna de uma hora para outra, jovem de tudo, tampouco vai embora. E daí? E o ciúme? Você não vai ver mais essa pessoa. Então fica muito difícil daí. Então tem que abraçar a pessoa que estamos juntos, se abraçarmos juntos, crescermos juntos, respeitando um outro, para ver se nós somos completistas aqui na Terra. Vamos ver se vamos até o fim. Quando vem uma pessoa e fala, eu estou 50 anos juntos, 60 anos juntos, 30 anos juntos, isso é o maior tesouro que a pessoa está conquistando na Terra. Essas pessoas que vivem tanto tempo juntos, e vivem bem, principalmente, não vivem brigando também, daí não tem muito, né? Pode separar no mundo espiritual. Né? Mas se vocês respeitam o outro e se dá bem, quando vive aí 50, quando vão ao mundo espiritual, ainda vão andar juntos lá também, gente. Vão andar juntos. Não tenha dúvida. Porque a morte não separa nós. O amor não se quebra. O amor aumenta mais. A família, o amor das famílias aumenta mais no mundo espiritual. Isso é importantíssimo sabermos disso, né? Veja bem. É a morte que decide pelo egoísmo, que nós vamos sofrer pelo egoísmo, que nada cede em favor dos outros, mas busca seu próprio conforto. Eu quero estar confortado, agora ninguém me faça mal, ninguém me duvida das coisas. E fica ali mesquinho, qualquer coisa está brigando. Dentro do lar, fora do lar. As pessoas dessas, quando desencarnam, ele vai ser o mesmo lá, gente. Ele vai ter pouca amizade, ele vai ter muita dificuldade de conviver com as pessoas lá também.
Então a gente tem que ter muita tolerância aqui na Terra, muita paciência, para nós conseguir fazer uma amizade mais duradoura, uma amizade mais pura, que é muito pouco que nós fizemos na Terra. Eu sempre digo, amigo é amigo em qualquer lugar. O amigo de verdade é amigo em qualquer lugar, em qualquer tempo. Um dia que um amigo desencarnar antes, outro fica, quando o que fica vai voltar para o mundo espiritual, o outro já está lá, ele vai vir encontrar você, dar um abraço, mostrar como que é o mundo espiritual, o que ele está fazendo, vai nos ajudar. Então, o que paga, o que tem um valor maior que a amizade verdadeira? Não existe na Terra. Não existe, a riqueza fica por aqui, material. Agora, a amizade não, essa se perpetua pelo infinito. Isso que nós... E família também é assim. Família que se dá bem aqui, vai se perpetuar essas dávidas pelo infinito também. Agora, quem brigar aqui, depois vai ter que voltar a reconciliar aqui de novo. A pior morte é quando se desconhecem a existência, né? Ela fala, no entanto, a morte não ouve. Fala as coisas boas, fala, ensina, vamos ler um livro, vamos estudar, nada, não dá nem um crédito. Não, isso aí não vou fazer hoje, deixa para o futuro. Vai evoluir essas criaturas? Não vai, gente, não vai patinar aqui, vai voltar aqui de novo, para reaprender, né? Ele vai rodar esse ano, ele não vai passar de ano, ele vai ter que voltar de novo para refazer aquilo que ele não quis fazer. Isso aí é o problema, porque os Espíritos falaram que o que mais falta em nós é a vontade de aprender, de fazer o bem, é o que mais falta em nós, e é uma grande verdade, né? Mas o morto não entende, você fala tanta coisa, ele está morto, ele está num corpo físico, andando para lá e para cá, mas está morto espiritual. Essa é uma morte que tem que se acordar, tem que ressuscitar, né? Ela veja bem, e ela o inspira, porém o morto não fala, não ouve, tampa o ouvido, o olho para não ver, para não ouvir as coisas de Deus. Essa é uma morte terrivelmente pior que qualquer outra. Pior coisa que tem é quando você não quer escutar ninguém. Só você sabe, só você tem razão. Isso é muito complicado. Isso vai dar contigo, essa teimosia, com o mundo espiritual, né? Quando a gente fala que a gente está aqui no corpo físico e está morto, espiritualmente falando, nós temos uma passagem de Lázaro. É uma passagem muito importante. Quando Lázaro ficou doente, enterraram ele, as irmãs foram atrás de Jesus. Chegaram lá e falaram para Jesus, meu irmão Lázaro foi enterrado. Porque naquele tempo eles enterravam na terra, eles faziam assim um negócio em cima da terra, né? E ele está enterrado. Daí Jesus falou assim, e morreu, meu irmão morreu. Daí Jesus falou assim para as irmãs, não morreu não, Lázaro dorme. Vejamos bem a resposta de Jesus. Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Mas eu vou lá. Demorou mais um pouco e foi então até onde o Lázaro estava enterrado. Ele chegou lá e chamou Lázaro. Lázaro, levanta e vem. E Lázaro levanta e vem até Jesus. Daí Jesus falou, agora Lázaro ressuscitou. Ressuscitou da ignorância. Lázaro estava ali no corpo, mas estava morto para Deus. E Jesus chamou, porque Lázaro não tinha morrido, ele não tinha se desligado o cordão fluídico do corpo físico do Lázaro. Porque se tivesse desligado, Jesus não ia ressuscitar ele, porque ele é forte da lei da natureza. Mas Lázaro estava dormindo mesmo. E ele acordou Lázaro, agora você vai trabalhar, Lázaro. Agora você vai ajudar o próximo, que até hoje você não fez nada. Agora daqui para frente, você vai fazer o bem para o teu próximo. Nós temos o mesmo jeito de Lázaro, morto para Deus. Só pensamos em nós. Não pensamos no próximo? Então Lázaro foi isso que aconteceu, né? Isso é ressurreição. Lázaro foi ressuscitado, porque ele não tinha morrido. A filha da viúva de Naim também não tinha morrido.
a Talita. Ela estava em estado de catalepsia, em estado fica às vezes 24 horas, 36 horas como morto. Naquele tempo a medicina não tinha uma medicina, morria, achava que estava morrendo, enterrava vivo. O cara estava nesse estado, semi-morto, e achava que estava morto. Então isso é a ressurreição. Agora, Elias não, ele é reencarnação, porque ele veio reencarnar no outro corpo. Elias, o espírito de Elias veio reencarnar como João Batista no outro corpo, nascido de Isabel, do ventre de Isabel, filho de Zacarias e de Isabel, que era primo segundo de Maria, a Isabel. Essa é a reencarnação. Ele veio, tomou outro corpo, que todos viram, assistiram, acompanharam. Isso é a reencarnação. Que na Bíblia está de capa a capa falando de reencarnação também. Mas a pessoa não entende porque eram outras palavras. Né? Ação e reação, né? A lei do karma, tudo é reencarnação. Tem várias palavras, ditas por povos da mais antiguidade, já falavam na reencarnação, mas de outra palavra. Essa palavra reencarnação é uma palavra nova, que vai justamente encaixar com todas as outras palavras que já falavam antigamente. Então Lázaro foi ressuscitado. Por isso que Jesus falou que estava dormindo, que ele ia ressuscitar. Quando não existe disciplina e educação espiritual, esta está morto, está morta, está morto, por desconhecer as luzes e o entendimento e a inteligência que ainda não desenvolveu mais profundidade e os valores como o brilho do coração. O coração ainda está escondido nessas dobras do coração, esse progresso. Por isso que nós andamos dormindo por aí. Estamos dormindo, gente. Você fala coisa espiritual, ninguém nem acredita a maioria. Nem acredito nisso. Não acredito. Está dormindo. E quando ele morrer de verdade e for para o mundo espiritual, lá vai se encontrar com o mundo espiritual. Todos aqueles queridos que viveram com ele aqui, a maioria, como é que ele vai fazer? Não vai ficar com um pouquinho de vergonha, não? Pô, como eu era incrédulo, como era Tomé lá na terra. Meu Deus, eu estava dormindo lá, dormi uma encarnação inteira, não acreditava nem em mim mesmo, que era um espírito que estava num corpo físico. O homem primitivo tem todas as qualidades do poder super-homem, do poder de super-homem e do anjo. Todavia, esses dons dormem na consciência profunda por lhe faltar tempo para crescer, para o crescimento espiritual, em relação ao homem espiritualizado. O primitivo é morto. O homem primitivo está morto espiritual ainda. Não é? Ele não se acordou ainda para entender a vida espiritual como é. Até hoje nós temos a maioria de nós somos mortos, num corpo andando para lá e para cá, mas sem saber nem o nosso destino. Nós não se preocupamos nem com o nosso destino do amanhã, que amanhã nós vamos embora e nós temos certeza absoluta que nós vamos ter que deixar esse corpo físico. Não tem como negar. Você vai deixar o corpo. E você está se preparando para isso? Ou vai cheio de ódio, de rancor, desejo de vingança, inveja, ciúme, traição? Né? Traindo os companheiros de caminhada? E amanhã, quando nós se encontrar de novo lá? Daí você vai ver o que você fez. Daí sim, daí o arrependimento vai ser muito grande, mas daí vai ter que vir recomeçar de novo, e quantas vezes for necessário. Até um dia nós saímos daqui intelectualizado, conhecendo todas as profissões da terra e amando a todos os irmãos, como Jesus nos amou. E amar o próximo como a nós mesmos. Enquanto nós não amar o próximo como a nós mesmos, nós estamos criatura dormindo aqui no corpo físico.
Não se acordamos. Porque o dia que você acordar, você vai amar o próximo a nós mesmos. Mas precisa se acordar. Enquanto você acordar, você está dormindo. E você vai ter que se acordar. Quantos milênios talvez vai? Depende de cada um. Vamos lá. Comparando-nos com os espíritos puros, somos igualmente mortos ou semivivos, buscando, né, em busca de despertamento gradativo. Nós perante os anjos também ainda nós temos se acordando ainda. Nós temos ainda semi-morto. Vivendo aqui ainda em busca desse aperfeiçoamento que é gradativo. Nós perante os anjos nós também nascemos mortos-vivos aqui. Entendemos muito pouca coisa. Que os anjos, eles têm a faculdade muito elevada. E nós não nos discernimos muita coisa ainda. Por isso que as coisas vêm gradativas. A ciência é gradativo, os mandamentos de Deus, nós vamos praticar gradativo, levando os milênios para praticar os 10 mandamentos, vai milênios, porque nós não sabemos ainda nem o que é mandamento. Mandamento é não fazer mal para ninguém. Para ninguém. O que mais nós fizemos, e nós erramos muito mais ainda pelo pensamento, gente. Pensamento. Nós pensamos muito mal das pessoas. Dizemos que o morto pior é aquele que não quer viver. Esse é um verdadeiro morto. Está numa depressão, está querendo morrer de qualquer jeito, que já está morto aqui. Se encontra todas as condições de vida e prefere o sono da ignorância, do orgulho, do egoísmo, né? O Cristo é vida, está de braços abertos para a humanidade, né? Encarnados e desencarnados. Que os espíritos continuam na ignorância, que nem aqui. Você acha que os espíritos são muito mais evoluídos que nós? Tem milhares de espíritos que são menos evoluídos do que a gente. Porque nós ainda estudamos o lado espiritual. E eles não estudaram aqui, nem estudam lá. Porque são os mesmos lá. Com a mesma preguiça. Dormindo lá também. Fico dormindo muito tempo lá. Porque não tem vontade de buscar a verdade. E conhecer a verdade e viver a verdade. Muitas pessoas vêm perguntar para nós: Leandro, meu parente morreu. Como é que ele está lá? A maioria faz essa pergunta. Meu ente querido morreu. Meu vizinho morreu. Como é que ele está lá hoje, será, Leandro? Uma pergunta muito simples, que a gente responde essa pergunta. Muito simples para responder. Como que ele era aqui? Como era o comportamento dele aqui? Como é que ele se comportava aqui? Entre a família, entre a sociedade. Daí vários, não, era uma pessoa muito boa, honesta, trabalhador, cumpridor dos deveres, amava a família, era um pai maravilhoso, ou a mãe. Como é que eles estão lá, Leandro? Ah, mas estão muito bem. Eles estão muito bem lá, minha gente. Eles estão vivendo num mundo fantástico, maravilhoso.